Abra sua Bíblia em Rute, capítulo 4. Rute, capítulo 4. Nós estamos aí na reta final do livro de Rute. Nós vamos dividir essa parte em duas vezes. Hoje vamos conversar um pouquinho acerca do procedimento de Boaz para então estabelecer-se como um noivo de Rute. E na semana que vem nós encerramos com a festa de casamento. Amém? Então se preparem aí para a semana que vem. Nós estamos já aí acho que 5 semanas, se não me engano, no livro de Rute. É um breve resuminho rápido só para colocar em ordem aí o nosso coração. O livro de Rute acontece durante o período de Juízes. Juízes é esse interlúdio entre o encerramento ali da saída do Egito, onde Moisés conduz o povo, Josué adentra a terra prometida, eles conquistam então Canaã, e Juízes é um período onde que você não tinha um líder fixo em Israel, mas vários juízes, alguns juízes simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, lideravam tribos em Israel. E esses juízes eram levantados por Deus em períodos, muitas vezes, que o povo se lançava à idolatria, ao paganismo, o povo se deixava levar pela falsa religião, pelo orgulho, pelo erro, e Deus muitas vezes permitia que houvesse guerras, que inimigos admoestassem, corrigissem o seu povo, e aí Deus levantava juízes para livrar o povo diante disso. Rute é narrado durante esse período da história, e o livro conta que era um período de fome, provavelmente um período de juízo do Senhor, e Noemi, a sua sogra, e o seu esposo Elimeleque, fogem, saem de Belém, da casa do pão, e vão para a terra dos inimigos. Lá Elimeleque morre, Malom, Quilom morre, elas retornam a Belém, e ali a história começa a ganhar um outro contorno. Rute vai colher especificamente nas plantações de Boaz, e semana passada nós vimos que Rute tem uma coragem de ir até Boaz e, de certa medida, pedi-lo em casamento. E o que acontece é que Boaz tinha alguém antes dele, na sua família, que era um resgatador. Resgatador era uma figura dentro de Israel, estabelecida pelo próprio Deus, para que quando uma mulher se tornasse viúva e sem filhos, o parente mais próximo, seja o irmão ou um outro parente, deveria assumir aquela viúva para que ela pudesse ter filhos e manter o legado do seu nome, para que aquele povo, para que aquela família não desaparecesse. Boaz não era o primeiro da fila, e Boaz obedece ao Senhor e vai atrás então daquele que era o primeiro, e é o que a gente vai conseguir ver hoje um pouquinho sobre isso. Vamos lá, capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1, diz assim para nós: Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: Meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Rute, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: Nesse caso,
não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha própria propriedade. Resgate-a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim, oficializavam o negócio em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Rute, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém, e com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Vamos orar? Feche teus olhos no seu lugar. Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo aqui presente. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua palavra e aprender mais de ti. Fala aos nossos corações, que como o exemplo de Boaz, que pensava no próximo, em servir, e não apenas no seu próprio nome e no seu grande legado, que nós também sejamos homens e mulheres humildes, que entendamos que somos chamados para fazer o nome do Senhor grande, mesmo que o nosso nome não apareça. Guarda, Senhor, em nossos corações a humildade, livra-nos do orgulho e nos ajuda, Senhor, a sermos como um exemplo de fé e esperança diante de um mundo tão vaidoso e orgulhoso. Esse é o nosso pedido e a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. O texto nos fala que Boaz então foi para onde? Foi para a porta da cidade. A porta da cidade era, talvez se você já visitou uma cidade de interior, que você tem lá uma pracinha, tem uma igreja, tem uma farmácia, tem um mercado, tem uma lotérica, tem aquelas coisas que movimentam a cidade. Um lugar onde as pessoas fazem comércio, trocas, escambo. Na época era muito comum trocar produto por outro. E ali as coisas aconteciam. Lembra de Provérbios 31, que dizia que a mulher virtuosa era conhecida e as pessoas honravam ela na porta da cidade. Lá ela fazia os seus comércios e algo do tipo. É para lá que Boaz foi. Boaz sabia que para encontrar aquele outro que era um resgatador, provavelmente a porta da cidade seria um lugar. Boaz estava com desejo de resolver aquela situação, logo cedo. Era um homem de compromisso, de responsabilidade, que queria colocar em ordem aquilo a qual a sua própria palavra havia descrito que ele iria fazer. Lembra? Noemi disse a Ruth: olha, agora descansa, porque esse homem não descansará enquanto não colocar em ordem tudo aquilo que ele lhe disse. Você já foi assim como Boaz? Você acorda e você tem coisas para resolver, e você já sai resolvendo, querendo colocar tudo em ordem. Talvez você tenha até mais tempo para resolver as coisas, mas você não descansa enquanto você não colocar em ordem aquilo que a sua palavra mesmo disse, aquilo que você se intentou em fazer. E era isso que Boaz estava ali fazendo. E agora, dentro desse texto, nós temos um paralelo entre duas pessoas, entre dois possíveis resgatadores. Boaz e a outra pessoa que nós vamos chamá-la de o fulano sem nome. Porque, aliás, o texto bíblico não relata o nome dele para nós. E ele era irmão de Elimeleque,
como o texto nos fala. Muito provavelmente, o autor dessa carta, dessa narrativa, conhecia aquela pessoa, mas omite o seu nome, chamando-o apenas de o amigo, o resgatador ou algo do tipo. E é interessante a gente observar essa característica de desejo pelo nome, pelo legado, pelo ser conhecido. Muitas vezes nós vivemos por isso. Nós queremos fazer o nosso nome grande. Nós queremos ser conhecidos, nós trabalhamos por isso, nós nos gastamos por isso. Há um desejo, muitas vezes, no nosso coração de sermos reconhecidos. E por vezes é natural a vida humana, mas em algum momento esse desejo pode ultrapassar um limite. E Deus, sempre quando o seu povo ultrapassou um limite de fazer o seu nome conhecido e grande, por vezes Deus corrigiu isso. Você lembra da Torre de Babel? Qual é o grande intento da Torre de Babel? O povo queria fazer o seu nome grande. Queria ser conhecido por toda a terra. Queria se colocar numa posição acima da posição que eles deveriam se colocar. Você lembra da tentação da serpente no jardim do Éden para Adão e Eva? No dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Ou seja, vocês terão um nome proeminente. Vocês serão grandes. Vocês deixarão um marco na vida de vocês. Vocês serão supostamente lembrados. Mas como nós lembramos aqueles que tentaram deixar o seu nome grande? De forma pejorativa, de forma ruim. Porque Deus derrubou-os desse sentido. Há algum tempo atrás eu participei de um evento religioso, em que o propósito era fazer um legado, deixar um legado extraordinário. As palavras do evento eram: como você será lembrado daqui a 1000 anos? Qual o legado que você vai deixar para as próximas gerações? Uma das frases era: essa é a única oportunidade de fazermos o nosso nome conhecido para sempre. Você percebe o perigo dessas frases? O perigo desse desejo, por vezes enganoso, de querer a qualquer custo ser lembrado, ser reconhecido, ser grande. Nós vivemos em uma geração que está envolvida de forma demasiada com esse desejo. Grande parte da ansiedade das pessoas está relacionada com elas serem conhecidas. Grande parte da tristeza das pessoas está relacionada em elas não serem conhecidas, em elas não serem lembradas, e elas não serem grandes. Nós vivemos em uma sociedade que nos empurra demasiadamente a isso. Deixa eu só pedir uma coisinha para o pessoal. Diminui um pouquinho esse ar aqui, porque senão minha Bíblia vai voar a todo momento aqui, daqui a pouco eu estou pregando Samuel. É porque é o próximo livro aqui depois de Ruth, eu já estou no capítulo 4, e está toda hora aqui em Samuel, aqui, eu estou quase falando de Samuel já, brincadeira. Há um desejo desenfreado de sermos reconhecidos, não é verdade? Quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes você se entristeceu, talvez, porque você não foi lembrado? Quantas vezes você ficou frustrado porque passou em branco? Porque talvez fez coisas, realizou coisas, e sua esposa não viu, seus filhos não viu, e você ficou, em certa medida, frustrado. Esse anseio por um grande legado para com o nosso nome pode provavelmente nos levar a uma idolatria. Uma idolatria que, em algumas medidas, coloca nós mesmos num lugar de ídolo. E quando isso é feito de forma coletiva, para deixar um legado e um nome acerca de uma instituição, acerca de uma realização, pode se transformar em um objeto de culto, que divide o culto com o nome do Senhor.
nós devemos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. E essa é a introdução que quero deixar para nós nesse sentido. Às vezes, no afã de sermos conhecidos, o nosso nome pode desaparecer na história e poderemos ser lembrados apenas como o Senhor fulano. Lembra do jovem rico que veio até Jesus? Ele era um jovem rico, alguém proeminente, mas não conhecemos o seu nome, porque ele não foi lembrado de forma correta na história. Todas as vezes em que, de alguma medida, colocamos o nosso nome em evidência, acima do nome do Senhor e da sua obra, preste atenção nisso, que essa é a primeira parte. Deus pode exercer juízo sobre o seu povo e derrubar a torre que estamos construindo, para que nós não nos aperfeiçoemos no erro e no equívoco de querer ser mais conhecidos do que o próprio Senhor. Voltemos à história. Boaz vai ao encontro desse homem e chama ele: meu amigo, venha cá, sente-se aqui. Boaz quer resolver a situação. Boaz quer, de forma correta e coesa, colocar as coisas em ordem, com responsabilidade, com atitude, de forma clara. Boaz chama vários líderes da cidade. Esses líderes da cidade, talvez, na sua Bíblia, possam estar descritas como anciãos. Esses anciãos eram os personagens, por exemplo, que substituíram o termo presbítero que nós temos no Novo Testamento. Eram líderes religiosos que faziam parte do contexto da cidade e que participavam como testemunhas do povo de Deus. Até hoje, por exemplo, nós temos isso, né? Você vai fazer um casamento no cartório, você vai ter lá testemunhas. Você vai realizar algumas coisas, você precisa ter uma testemunha. Boaz está usando um princípio bíblico, que sempre convida e chama a ter testemunhas. Esses homens estão lá. Para quê? Para participarem desse momento. Boaz encontra esse homem, o fulano sem nome. Encontra ele, o chama e apresenta a ele essa proposta. Olha, Noemi, a falecida de Elimeleque, retornou às terras e ela tem uma terra a vender. E ela tem uma terra que deve ser passada em primeira instância a quem? Deve ser passada a um parente mais próximo. E você é esse parente mais próximo. Se coloque no lugar desse homem, do fulano sem nome. Uma terra dando sopa. Meus irmãos, hoje é muito difícil de comprar uma terra. Não é verdade? Comprar hoje, não vou dizer nem uma terra. Comprar hoje um loft de 45, 50 metros quadrados já custa a nossa vida inteira. Não é verdade? Não sei se é só eu que estou num financiamento do Minha Casa Minha Dívida, que talvez os meus netos vão estar pagando ainda no futuro, né? Quem riu está comigo nisso aí. Imagina você com essa oportunidade de você ter um terreno. E você é o primeiro da fila a isso. Era isso que o fulano sem nome tinha. Uma oportunidade. De quem era a terra? De Noemi. Uma senhora já idosa. Olhando para aquela oportunidade, ele não precisaria casar com ela, ter filhos com ela. Era cuidar daquela terra durante um tempo, como um usufruto. Guarde um pouquinho isso no seu coração, que a gente vai entender um pouco mais daqui à frente. E assim que Noemi falecesse, a terra seria dele e do seu nome, da sua família, do seu grande legado. O que ele respondeu a Boaz quando Boaz lhe ofereceu? Eu quero. Obviamente que eu quero. Eu quero aumentar a minha propriedade, eu quero fazer o meu nome ainda mais conhecido. Aí Boaz tinha uma carta na manga. Era Ruth, o seu as de copas. Boaz fala: olha, mas no dia que você
adquirir essas terras, você também terá que levar de brinde a moabita, Ruth. E você terá que casar com ela para o quê? Para que também manter o nome dela, da sua família e da sua herança. Presta atenção nisso. Qual era o desejo do fulano sem nome? Fazer o seu nome. Qual foi a apresentação da contraproposta de Boaz? Você vai precisar guardar o nome da família do falecido. Por que usufruto? Porque se ele tivesse filhos com Ruth, a moabita, a descendência com quem ficaria aquelas terras no futuro? Com os filhos dele, com Ruth, a moabita, e não com o seu nome. Aqui um pequeno parêntese, já que já passou por livro de Samuel, eu vou dar uma pitada para frente. Lá Samuel é levantado como o último juiz, certo? E Deus está fazendo uma transição entre o período dos juízes para o período dos reis. Primeiro é levantado quem? Saul. Depois é levantado quem? Davi. Aonde Samuel vai ungir Davi? Nos campos da Moabita, na terra que ficou no nome daquela família. Mas isso é para a semana que vem, beleza? É só um spoiler para você gravar isso aí no seu coração. Então aquele homem fala, olha, se eu colocar o meu nome em jogo para fazer o nome de outra pessoa conhecido mais do que o meu, talvez não seja uma boa oportunidade para mim. E esse aqui é um segundo ponto para nós nos atentarmos. Será que nós construímos e vivemos a nossa vida apenas se preocupando com o nosso legado, com a nossa história, com o nosso nome? Muitas vezes nós somos como o fulano sem nome. Se algo trouxer um benefício a mim, à minha história, ao meu legado, aos meus recursos, então eu me gasto e sirvo e me dedico em relação a isso. Mas, se aquilo que eu tiver que fazer trará um benefício a outras pessoas e eu não serei lembrado diante disso, como eu reajo? Será que eu tenho o mesmo prazer, a mesma vontade, a mesma diligência de fazer essas coisas? Preste atenção em Boaz. Boaz estava sendo alguém apto a servir, a se dedicar ao próximo, mesmo que o nome dele não fosse lembrado. E algumas coisas nós precisamos aprender com isso. Primeira delas, o nosso nome, ele é passageiro. Ele é passageiro. Se eu perguntar para vocês aqui hoje, qual é o nome dos seus pais, você vai lembrar. Qual é o nome dos seus avós? Talvez você lembre, né? 2 pais, 4 avós e os seus 8 bisavós. E os seus 16 tataravós. Mal alguns de nós lembram os nomes dos avós, não é verdade? Olha para a história. Quem você conhece como alguém proeminente de 500 anos atrás? Quais os nomes que vêm à sua mente? Você percebe que grande parte dos nomes desaparecem na história? E muitos nomes que não tentaram fazer história, mas foram pessoas que serviram, que realizaram algo além da vida deles, são lembrados na história. Por vezes o desejo de fazer o nosso nome grande e conhecido é o que fará com que nosso nome desapareça na história. É o que fará com que nosso nome não tenha sentido na história. E por vezes corremos atrás tanto disso, de fazer as coisas para nós, que nos esquecemos que somos um povo que vive de coletividade, de famílias, de grupos, de sociedade, e que somos chamados ao quê? A auxiliar as pessoas ao nosso lado, a construirmos algo juntos. Um parêntese para nós como igreja. Como igreja, nós não somos chamados para fazer o nosso nome grande, a nossa denominação,
Olha como nós somos maravilhosos. Não, nós somos chamados para fazer o nome do Senhor grande, para que o nosso nome diminua e o dele cresça. Se Deus permitir que nós cresçamos e venhamos a se expandir, glória ao Senhor por isso. Mas o intuito e a intenção, em primeiro lugar, não é isso. Nós não realizamos e não participamos e vivemos igreja com a intenção de fazer o nosso nome grande. Um exemplo prático disso é missões. Muitas vezes, quando as igrejas saem em missões, seja elas transculturais, para outros povos, outros países, há uma dualidade nessa realidade. Qual é essa dualidade? Há um grupo de missões, de missionários, de grupos missionários que encontram pessoas que já estão em campo, passando dificuldade, sem recursos, mas que já conhecem a cultura, a história, o povo, estão lá e fazem o quê? Promovem para que o nome talvez daquelas pessoas que estejam lá, para que o trabalho daquelas pessoas estejam lá, expandam, cresçam. Mas às vezes há um outro grupo que apenas quer plantar novas missões para dizer que o seu nome está lá. Como igreja, por exemplo, até mesmo no nosso estatuto, uma causa que está no nosso documento, ao plantarmos igreja, o nosso desejo será que as igrejas sejam independentes. Nós auxiliaremos ela, seja financeiramente, seja com capacitação teológica de ministros e algo do tipo, e na medida que aquelas igrejas estiverem saudáveis, sadias, sustentáveis com os seus líderes, elas têm autonomia diante disso, porque o nosso desejo não é propagar o nosso nome a qualquer custo, mas é propagar o desejo que o nome do Senhor seja propagado. Boaz está nesse dilema com esse homem. Esse homem queria manter a sua propriedade, e quando ele percebeu que o seu nome estaria em jogo, o que ele fez? Ele deu um passo para trás. E agora aparece a figura de Boaz. Alguém que estava abrindo mão do seu próprio nome, dos seus próprios recursos. E quando há a oportunidade de servir ao próximo, a sua motivação se encontra com a ação realizada. E uma pergunta para nós, para medir um pouco a nossa motivação. Quais das suas boas obras você continuaria fazendo se soubesse que ninguém nunca saberá? O que você continuaria realizando se ninguém visse? Se seu esposo não visse, se sua esposa não visse, se os seus filhos não vissem, se outras pessoas da igreja não vissem. Você percebe? Em alguns momentos as nossas motivações estão sempre espelhadas pelo que as pessoas podem ver. Boaz assume uma responsabilidade. Adquiriu as terras. Preste atenção nessa história. Boaz estava doido para casar com Ruth, mas estava levando de brinde a sogra do falecido marido de Ruth para sua casa. Estava levando Noemi, que não tinha nada a ver com a história, que era a mãe do falecido. Imagina você recebendo a mãe do falecido, do ex da sua esposa, do seu esposo na sua casa, para você cuidar. Você percebe a atitude de desprendimento, de serviço, de amor, de benevolência, de cuidado para com Noemi e para com a sua história. Boaz, naquele momento, passou o cartão. É interessante porque o texto bíblico fala que eles trocaram ali os sapatos. E o texto de Ruth já está colocando isso entre parênteses, porque provavelmente era uma prática em desuso, já naquele tempo, quando o texto foi escrito. Imagina você indo no cartório, aqui é só uma brincadeira, você comprando o seu imóvel lá e trocando o seu sapato com o do escrivão. E voltando com o sapato dele para sua casa. Mas isso era uma demonstração de um testemunho público.
Aquilo era um testemunho claro da sua atitude, do seu compromisso, da sua responsabilidade. E aqueles 10 homens que estavam ali da cidade estavam testificando isso. Estavam ali como um exemplo vívido, demonstrando que aquilo que Boaz estava fazendo honrava o Senhor, honrava a Deus. E o que aqueles homens fazem? Aqueles homens proferem bênçãos. Os líderes do povo confirmam, somos testemunhas, faça o Senhor com esta mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia juntos. Eles estão olhando para trás, para a história, para Lia e Raquel, esposas de Jacó, que foram as matriarcas dos patriarcas das 12 tribos. Foram pessoas que Deus abençoou, utilizou. Foram famílias que tiveram os seus dilemas e os seus problemas, mas também honraram o Senhor. Eles estão clamando por essa bênção, para aquela nova família que se inicia. O verso 12: e com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Você lembra da história de Tamar? Gênesis 38, Judá tinha um filho, Judá era um dos pais das 12 tribos, tinha um filho que se casou com Tamar. Tamar não engravidou e o seu marido morreu, o filho de Judá. O que aconteceu? Um resgatador assumiu. Outro filho de Judá casou-se com Tamar, mas também não teve filhos. E não teve porque foi um homem maldoso. No ato das suas relações sexuais, ele não fazia o que tinha que fazer. E aí então, o que Judá fez? Mandou Tamar morar com a sua família, porque tinha medo que se ela se casasse com os seus outros filhos e eles também morressem. Aí você lembra o que Tamar fez? Se vestiu de prostituta, ficou num campo à espera de Judá. Judá veio ali, se relacionou com ela, não tinha um dinheiro na hora, deixou ali o seu bordão e o seu cajado, e logo em seguida descobriram que Tamar estava grávida do seu sogro. Meu irmão, que história macabra, não é verdade? Parece novela mexicana. Aí você olha aqui os homens proferindo uma bênção sobre Boaz, trazendo a relação de Tamar com o seu sogro. É uma loucura isso, não é verdade? Mas preste atenção em algo. Deus é especialista em mudar as histórias. Deus é especialista em transformar coisas que por vezes são ruins e mudar aquilo para a sua própria glória. Naquele período, se você ler Gênesis 38, você vai sair dali e falar: meu Senhor do céu, como uma história dessa está dentro do povo de Deus. Mas aqui logo à frente, aqueles homens estão recorrendo àquela história como uma bênção sobre aquele povo. E se você for lá na genealogia de Jesus, vão ter algumas mulheres lá: Tamar, Ruth e Raabe, que estão lá na genealogia de Jesus. Mulheres que, aos olhos da sociedade naquele primeiro momento, as atitudes dela e das pessoas ao seu redor não foi a correta. Mas tome cuidado em querer dar um ponto final na história que o Senhor ainda não deu. Tome cuidado em querer falar que os resultados são esses e que não tem esperança para o futuro e que Deus não pode mudar a história se você mal conhece a história. Talvez a sua história hoje, de não ser reconhecido, de lutar com problemas na sua vida, seja um exemplo, um testemunho para os seus filhos, para os seus netos, que um dia possam estar proferindo bênçãos sobre as próximas gerações da sua vida. Seja a casa de você abençoada como foi da minha mãe, do meu pai, do testemunho daqueles que vieram antes de mim. Mas a nossa mente é o quê? É aqui agora. A gente quer agora. A gente quer a bênção agora. A gente quer ser reconhecido agora. A gente quer as questões agora. E Deus muitas vezes está nos olhando para, por meio
de fazer um nome conhecido através dele, vivenciarmos coisas e termos coisas que talvez a gente nunca faria. Olhando um pouco para o fim dessa história, para Boaz. Boaz, como nós temos falado há alguns dias, é uma sombra, um tipo de Cristo. Alguém que aponta para o verdadeiro resgatador. Boaz estava ali arriscando a sua família, o seu legado, os seus recursos, estava disposto a servir, disposto a ter o seu nome desaparecido da história, para fazer o nome de quem? Do falecido, de Ruth. Alguém que arriscou a sua própria história em prol do próximo. Isso não nos lembra alguém? Alguém que tinha o nome acima de todo nome? Alguém que estava sentado à destra da direita de Deus? Alguém que fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e vontade? Alguém que o texto bíblico vai nos dizer que esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Alguém que não considerou, a sua posição, mas se esvaziou e se colocou em resgate de muitos. Alguém que tinha um nome acima de todo nome e foi chamado de demônio, de beberrão, de blasfemo. Alguém que era aclamado e reverenciado por todos os seres celestiais nos céus e foi cuspido, que apanhou, que foi demonstrado de forma truculenta diante de uma sociedade pagã que não reconheceu a quem estava lá. Você percebe o paralelo entre essas pessoas? Alguém que foi rejeitado, alguém que foi maltratado, mas alguém que por meio da sua ação de fazer o nome de Deus conhecido, pôde mudar a história e o nome, os nossos nomes. Alguém que humilhou a si mesmo e assumiu uma responsabilidade. Alguém que não precisava assumir aquela responsabilidade. Alguém que não precisava pagar um preço de resgate. Alguém que já era digno, honroso, já tinha sua própria propriedade, já tinha o seu próprio reino, já tinha sua própria história, mas adentrou a nossa história. O que nós somos nesse cenário? Nós somos as testemunhas e os resgatados. Nós somos como aquelas testemunhas de Boaz e o fulano sem nome, que olham para essa história da redenção e reconhecem como é grande isso, que adoram, que aclamam, que trazem palavras de bênção, de graça, de deleite diante disso, que ficam surpreendidos com a história da redenção. Mas nós também somos os resgatados. Por quê? Porque mais do que Noemi e Ruth, nós éramos escravos, não tínhamos dinheiro suficiente para reconquistar aquilo que nós tínhamos perdido. Não tínhamos capacidade de nos sustentar, de nos manter. Não tínhamos esperança para nada. Mas Ele, de forma benevolente, majestosa e graciosa, estendeu a sua graça sobre nós. Estendeu o seu nome sobre nós. E algo que nós devemos lembrar é o que nós não fomos chamados para fazer o nosso nome grande. Mas nós somos chamados para lembrar que existe um nome que é grande. E como seremos lembrados daqui a 1000 anos? O que vão falar sobre nós daqui a um tempo? O texto bíblico nos fala que no céu nosso nome será substituído e receberemos um novo nome. Como você quer ser lembrado? Talvez eu não seja lembrado pelo meu próprio nome, nem você, mas eu quero ser lembrado pelo nome de Cristo gravado na minha história. Eu quero receber
pela graça, mediante a fé, o anseio de ser chamado filho de Deus, de ser inserido na família de Deus. E Jesus não apenas entregou o seu calçado, ele entregou a sua vida. Não apenas precisou usar palavras, mas usou o seu sangue. Jesus fez um acordo celestial por mim e por você. Jesus pagou o escrito de dívida que estava sobre mim e sobre você. E não era apenas a dívida de IPTU de um terreno. Era uma dívida impagável, que ele a compra com o seu próprio preço, com o seu próprio sangue. Ele quita, ele nos resgata. Ele, além de nos dar uma terra, faz como Boaz, nos dá um novo nome e nos insere na sua família. Somos inseridos na família do Senhor. E a última aplicação, para nós encerrarmos esse tempo, nós, como povo de Deus, devemos ter uma disponibilidade para servir. Olhe para a vida de Jesus. O propósito da sua vida, ele mesmo diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ao encarnar, Jesus prefigurou uma atitude de servo. E como Isaías vai nos dizer, servo sofredor. A igreja, que é o corpo de Cristo, que em certa medida está mantendo no seu legado o quê? Uma disposição para servir. Uma disposição para entregar a sua vida também. Não que nós morreremos numa cruz e salvaremos as pessoas, mas somos chamados para transbordar a graça e continuar a missão que o Senhor nos deu. Ainda que a nossa igreja cresça, ainda que as nossas riquezas e prestígios cresçam, o nosso propósito não muda. Não muda. Se no afã de tornarmos o nosso nome grande, mudarmos a existência do propósito para qual fomos chamados por Deus como o povo de Deus e trocarmos as coisas de Deus pelo nosso próprio nome, tomemos cuidado, porque o Senhor costuma derrubar essas torres. O Senhor costuma derrubar aqueles que tentam se colocar acima do seu próprio nome. Olhe para a vida de Jesus. A disposição de Jesus para servir fez com que ele se relacionasse com pessoas que ninguém se relacionava naquele tempo. Fez com que Jesus se sentasse à mesa com prostitutas, fez com que Jesus fosse na casa de Zaqueu, um publicano, fez com que Jesus conversasse com uma mulher samaritana. E por que Jesus fez isso com tanta liberdade? Porque Jesus não colocava expectativa nos outros, o que eles podem fazer para mim. Jesus sempre colocava a expectativa no Pai e servia por amor a Deus. E isso fez com que ele pudesse realizar coisas grandiosas. Quando nós colocamos a expectativa em nós e a nossa disposição para servir, se coloca como eu posso controlar as pessoas, como eu posso controlar a sociedade, como eu posso apenas cumprir os meus propósitos. A gente tem um grande problema eclesiástico no nosso país. Olhe, por exemplo, para o nosso meio religioso cristão, para uma bancada de deputados que agora, há pouco tempo, estavam brigando lá para quem seria o líder da bancada religiosa. A mentalidade, infelizmente, de muitos deles não é uma disposição para servir, mas é como eles podem fazer o nome deles conhecido e o que eles podem atrair de propósito para si próprios, para suas denominações e para fazerem isso. E qual é, muitas vezes, o reflexo disso na nossa sociedade? Uma vergonha. Quando a igreja utiliza do Estado, dos seus recursos, para benefício próprio, fama, honra e glória,
ela deve tomar cuidado diante disso. Alguns cuidados para nós. Fidelidade a longo prazo. A fidelidade a longo prazo, em vez de relevância a curto prazo, tem muito mais valor diante do Senhor. Sabe, você quer que o seu nome seja reconhecido? Seja fiel, seja honesto, seja honroso, honre com aquilo que você falou, honre com aquilo que você disse, honre com as promessas que você fez ao Senhor. Não podemos esquecer disso. Talvez nós não sejamos lembrados, ou talvez sim. Talvez nessa terra ninguém conheça muito a nós, mas talvez nós não venhamos a nos surpreender quando chegarmos no céu. Não é verdade? E homens que talvez eram tão grandes e tão conhecidos e tinham tanta fama, não estão tão próximos como homens e mulheres que talvez foram simples, mas foram responsáveis, cumpriram com as suas promessas que falaram, obedeceram aquilo que se proporam e talvez estarão tão próximos de Deus quanto os grandes nomes que nós conhecemos. Olhando para o texto de Ruth, entre o fulano sem nome e Boaz, imagina você chegando no céu e se encontrando com Boaz e conversando com ele. E Boaz, nossa, ainda estão falando da nossa história. Ô Ruth, vem aqui escutar o que eles estão falando da gente. Você percebe? Muitas vezes no afã de fazer o nosso nome grande, o nosso nome desaparece. Sabe, que o nosso nome seja diluído em Cristo Jesus, seja encontrado nele. Lembra o apóstolo Paulo, como escrevia suas cartas? Paulo, servo de Deus. Paulo, servo de Cristo. Tiago, na sua epístola. Tiago, escravo de Cristo. Não envergonhe-se de você desaparecer. Lembra o que Jesus fala? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 8:34. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, esse a salvará. Se alguém quiser fazer o seu nome conhecido a qualquer custo, talvez a perderá. Mas quem buscar fazer o nome de Cristo conhecido, salvará o seu próprio nome. Feche teus olhos no seu lugar, vamos orar por isso. Senhor Jesus, nós declaramos como igreja que Teu é o nome que está acima de todo nome. Que Teu é o reino, a glória, o poder e a majestade. Livra-nos, Senhor, do orgulho e da vaidade, de querermos ser grandes aos nossos próprios olhos e sermos conhecidos mais do que o Senhor. Ó Deus, se algum irmão ou irmã tem tentado construir essa torre, que o Senhor possa derrubá-la, confundi-los na sua vaidade e trazê-los à necessidade de honrar o Senhor. Ó Deus, em meio a uma sociedade pagã tão idólatra, tão egoísta, hedonista, que deseja tanto ser conhecida e adorada, que os nossos olhos desviem desse bezerro de ouro, Senhor. Livra-nos disso. Livra-nos como igreja, Senhor, de construirmos um ídolo, seja pessoal ou coletivo. Livra-nos disso, Senhor. Que o centro do nosso culto seja o Senhor, a sua glória, a sua majestade. O único que é capaz de nos resgatar, nos perdoar. Ó Deus, peço por aqueles irmãos que estão aqui essa manhã, que talvez não conhecem o Senhor, que talvez têm dificuldade de crer em Ti. Revela-se esse amanhã a eles. Ajuda-os a reconhecer o Teu nome, a reconhecer o Senhor como o Salvador, o Redentor e o único capaz de mudar a história deles.
Converte-os, Pai, das suas maldades, das suas iniquidades. Leva-os a serem filhos do Senhor. Grava, Senhor, sobre eles o teu nome, para que mesmo que eles pereçam, um dia sejam ressuscitados ao serem encontrados em ti. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse culto. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Dá uma salva de palmas ao nome do Senhor. Amém. Lembre-se disso. Somos chamados a manter um nome conhecido. O nome do Senhor. Esse é o nosso intento como igreja e como povo de Deus. Amém?